Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves e este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Hoje nós vamos dar início ao estudo na carta de Paulo aos Efésios. Foi feita a enquete lá no meu Instagram, então aproveita e já vai lá, me segue. Eu sempre estou postando algumas coisas, a grande ideia sempre é postada lá também. E eu fiz uma enquete lá na semana passada e Efésios, então, foi escolhido como o próximo livro a ser estudado. Depois de Efésios, eu vou dar entrada também em Abacuque, porque também é um livro que eu já tenho um grande interesse em estudar com vocês. E aí, após Abacuque, estarei também fazendo uma outra nova enquete para saber qual a sequência dos estudos. Então, a ideia é essa, vocês vão escolhendo junto comigo a sequência das nossas devocionais. Antes da devocional, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é importante para que o canal cresça e seja divulgado para outras pessoas. Comente aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que você tem e não foi esclarecida aqui no vídeo. Estarei me esforçando para respondê-lo. Compartilhe com seus irmãos em Cristo, entendendo que é uma boa ferramenta para que nós possamos crescer juntos. Ou também enviar para pessoas que não conhecem a Cristo e você entende que é uma boa ferramenta para evangelismo. Então é isso, nós vamos para a vinheta e depois da vinheta nós vamos para o estudo, que é o que mais interessa. A vinheta já rodou e nós vamos dar sequência ao nosso estudo que está lá na carta de Efésios, de Paulo aos Efésios. Diz assim na minha versão NVI. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quanto a vocês, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Oremos. Santo Deus, Tu és maravilhoso, soberano. Graças te damos pelo Teu imenso amor para conosco. Pai Santo, muito obrigado por mais um dia, por mais um estudo iniciado, que o Senhor nos conduza ao aprendizado da Tua palavra e que possamos crescer a cada dia mais e parecer com Cristo. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 1, versículos 1 a 14, bênçãos aos cristãos. Mais uma vez eu gosto de sempre enfatizar, não é teologia da prosperidade, mas nós seremos prósperos sim, se não aqui na terra, mas claro, nós temos a herança no céu junto ao Pai. Então, intitulado como vocês já viram, bênçãos aos cristãos. Nós recebemos bênçãos de Deus, mesmo sem merecermos. Esta carta ela contém 6 capítulos e nós vamos estudá-la mais ou menos em 14 devocionais, pelo um pouco do levantamento que eu fiz aqui. Nós vamos ter, em média, 14 devocionais para estudarmos juntos. Então, fiquem atentos aí. Pode ser que seja para mais, pode ser que seja para menos, porque no decorrer do estudo, ou eu divido um pouco mais, ou eu estendo um pouco mais a perícope. Paulo, ele escreveu essa carta enquanto estava preso, provavelmente quando ele estava em Roma, preso por amor a Cristo. Nós podemos observar algumas citações nos capítulos 3, 4 e 6, né? Então, lá em Atos também, no capítulo 19, nós temos evidências do início de trabalho
quando ele fundou a igreja de Éfeso. Então lá no Atos 19, nós temos aí a passagem onde Paulo chega em Éfeso para iniciar seus trabalhos na igreja. Então ele, como fundador da igreja, ele sabia muito bem as características da igreja, ele sabia muito bem como funcionava a igreja, e ele sabia também totalmente o que se passava na igreja durante o momento da sua prisão, por isso ele escreveu essa carta. Éfeso também é uma das igrejas, que recebeu uma daquelas cartas lá nas 7 igrejas, lá em Apocalipse. Então, para você ver a importância da igreja de Éfeso, ela recebeu uma carta, né, da revelação lá de João no Apocalipse. É uma das 7 igrejas que recebe também essa carta. E o intuito dessa carta, né, no caso, tanto de Paulo para Éfeso, quanto mesmo lá em Apocalipse, é para que eles pudessem retornar ao verdadeiro amor, retornar ao primeiro amor, para que eles pudessem de fato serem exemplos como igreja. As divisões típicas que a gente costuma fazer, né, tem 4 divisões, mas a primeira divisão é só é no versículos 1 e 2, que são aquelas saudações iniciais de Paulo. Padrão de Paulo sempre iniciar sua carta com uma saudação, ele desenvolve todo o conteúdo que ele quer tratar com a igreja, e ao final ele dá umas saudações finais, né, agradecendo as pessoas, e mandando lembranças e orando pela igreja, pelas pessoas, por ele mesmo, pelo ministério. Então, versículos 1 e 2, aquele típico de cartas paulinas, né, saudações iniciais. E aí nós temos mais umas 3 divisões que fica da seguinte forma. Nos versículos 3, 4, 11 e 12, nós temos o motivo da escolha pelo qual nós cristãos somos abençoados, né? Sermos irrepreensíveis na presença de Deus, para que em Cristo nós sejamos para o louvor da glória de Deus. Então, por que nós somos escolhidos? Para sermos irrepreensíveis na presença dele e para que, esperando em Cristo, nós então fazemos parte do louvor e participamos do louvor e somos para o louvor da glória de Deus. Então nós fazemos parte, nós participamos, né, de fato, e nós vivemos para o louvor dele, da glória dele. Então nós somos escolhidos para glorificá-lo, nós somos escolhidos para sermos irrepreensíveis, nós somos escolhidos para participar do propósito maior do Senhor. Versículos 5 a 10, a atuação do amor em nós. Então nós, como pessoas abençoadas, temos a participação do amor em nós. Nos tornamos filhos de Deus de forma gratuita no amado, pelo sangue de Cristo na cruz. Ou seja, de forma gratuita, nós participamos seus filhos pela morte de Cristo, pelo seu sangue, para vivermos conforme a sua vontade, para o louvor da sua glória. Então, mais uma vez, né, a glória de Deus presente na nossa vida. E a atuação do amor de Deus porque pelo sangue de Cristo nós somos salvos, que é uma demonstração maior de amor do que o Pai enviar o Filho único para morrer em nosso lugar. Então, a atuação do amor em nós é essa. Versículos 13 e 14, selados em Cristo. Nós somos abençoados, né? As bênçãos dos cristãos, né? Somos abençoados porque nós participamos desse selo, nós somos selados em Cristo. A sua morte na cruz, a sua ressurreição nos trouxe, nos deu a liberdade, nos deu o privilégio, essa é a palavra, nos deu o privilégio de sermos selados pela nossa conversão ao ouvir o evangelho pregado. Então, uma vez que nós ouvimos o evangelho, uma vez que nós somos convertidos ao cristianismo, né, pelo poder do Espírito Santo, nós recebemos como garantia a herança vinda de Deus, ou seja, somos selados em Cristo. E as aplicações ficam assim: busque santidade. Só se é possível se tornar irrepreensível quando se busca o Senhor, quando se há o desejo de ser santificado. Então, busque a santidade. Segunda aplicação, saiba aproveitar o amor de Deus. Ou seja, o amor que ele tem por nós não nos dá o direito de pecar deliberadamente. O amor que ele tem por nós é para que nós vivamos para a sua honra e glória. Então, saiba aproveitar esse amor, retribuindo o amor de Deus. Então, aproveite bem, não use esse benefício para pecar de qualquer jeito. Use-o para retribuir o amor a outras pessoas também. Terceira e última aplicação, pregue as boas novas. Eu só estou falando com vocês aqui hoje sobre a palavra de Deus porque eu ouvi a palavra de Deus de alguém, eu me converti ao Evangelho e hoje eu me esforço ao máximo para proclamar as boas novas, seja aqui com vocês, mas também com as pessoas físicas, né? As pessoas que eu convivo.
os meus vizinhos, os meus amigos, a minha família. Para quem me conhece sabe muito bem que eu hoje lidero o grupo de jovens e adolescentes da igreja, mas também tem um monte de criança que vai para a igreja comigo. Então pregue as boas novas. Eu só estou selado no amor de Deus porque eu ouvi o evangelho antes. E por causa disso eu preciso também anunciar a outros. E com base nisso a grande ideia fica da seguinte forma: a busca pela santidade em reconhecimento ao amor de Deus deve nos levar a pregar o evangelho. Eu vou repetir. A busca pela santidade e reconhecimento pelo amor de Deus deve nos levar a pregar o evangelho. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Calma. Lembrando que estou em Barra do Corda, mas no próximo sábado eu já estarei na estrada voltando para Macaé. Então orem por mim durante essa semana para que Deus me conduza numa boa viagem, no retorno para minha casa lá, para rever minha igreja, né? Rever minha irmã que ficou lá, meus amigos que estão lá também. E foi muito bom estar aqui em Barra do Corda, né? Mas eu só tenho mais essa semana. No próximo sábado já estarei na estrada. Então orem por mim. Vou ficar muito grato por vocês para que Deus possa cuidar de mim, do meu irmão, né? Dos meus irmãos que nós íamos em 2 carros, para que a gente possa ser guardado na estrada. Então mais uma vez agora, que os irmãos fiquem com Deus e até o próximo encontro.